Olá, que prazer estar com vocês novamente. Já estava com saudade. Espero que você entenda que nós vamos tratar de um assunto extraordinariamente importante para a gente. Hoje somos considerados cristãos. Como isso ocorreu? Ao ouvir o Evangelho, nós fomos alertados da justiça, do juízo de Deus. E, consequentemente, o Espírito Santo nos trouxe à luz de que precisaríamos de um conserto com Deus e ele só é feito através do sangue de Jesus. O amor de Deus é tão grande que João 3,16 disse: porque Deus amou o mundo, ele deu o seu Filho. Então, a gente teve essa experiência de que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Essa encarnação do Deus em homem e vivendo conosco mostrou a sua glória, o seu amor, a sua misericórdia, e a gente percebe que o anseio de Deus é reatar a amizade com a criatura. Isso já ocorreu na sua vida, senão hoje é uma oportunidade. Mas pós isto, passamos por algumas lições e hoje vamos falar sobre o discípulo e o evangelismo. O evangelizar. Quando a gente tem essa noção que São Marcos no seu evangelho, no capítulo 16, ele escreve exatamente as palavras do Cristo. E ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Agora, quem não crê, automaticamente está condenado. Ocorreu isso com você e comigo. Após essa conversão, ou seja, esse retorno à realidade e à amizade com Deus, temos alguma coisa para fazer como gratidão. E isso falta na humanidade. O homem nunca é grato. Sabe pedir, sabe chorar, implorar e depois que recebe, esquece. Mas eu volto um pouquinho no que São Marcos escreve, as palavras de Jesus: ide. E eu estava analisando, o ide é imperativo, é uma ordem, não é uma opção. Caso queira, um dia, quando for necessário, fale alguma coisa de mim. Não, 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 não. Ele impôs uma condição: ide fazei discípulos. Ide, pregai o evangelho. Aí você pode falar assim: mas isso é bom para ele, que sabe, eu não sei. E aí eu vou te falar uma coisa. Tão fácil falar de Jesus. É tão simples testemunhar e vivenciar a mudança de vida que alcançamos pelo Evangelho. E vou dizer mais uma coisa: você não sabe falar, não tem problema, não fale. Viva! Até porque as palavras voam, mas os exemplos permanecem. Então não precisa falar o Evangelho, viva ele. Ele é transformação, ele é mudança. E se você viver a mudança que ele propõe, você não precisa falar, só viver. Até porque o Evangelho nos diz que somos novas criaturas. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E você vivendo, vivenciando a palavra, você conquista mais do que se prega com a palavra. Então, começa por aí. Primeiro, ide é ordem, não é opção. Você precisa fazer, ser obediente e terá uma recompensa muito grande. Evangelho, nós já sabemos, é boas novas, é uma notícia boa. E agora eu me lembrei, olhando para essas luzes, eu lembrei de uma coisa. O próprio Mestre um dia nos comparou à lâmpada: vós sois a luz no mundo. Veja que coisa mais interessante. Luz, ela não fala. Luz apenas brilha. Luz traz a vida. E ele diz que nós somos a luz no mundo. E ainda vai mais longe, ele diz: não se acende uma lamparina e põe debaixo da mesa. Pelo contrário, procura o espaço onde faltava a luz e agora tem, num lugar alto, para que todos em volta se beneficiem daquela luz. Não precisa me responder. Que qualidade de luz é você?
O ambiente onde você está permanece às escuras ou tem um foco, uma luz? Uai, e como é bom encontrar pessoas que vivem como luz. As pessoas miram, olham e às vezes bate assim, ai, podia ser tanto como ele. Mas você pode ser. Porque essa luz é radiante, brilha, onde passa as pessoas veem. Então, se você quis se desculpar em não pregar o Evangelho, porque não sabe, tem vergonha, está apático, não precisa falar. Viva. Simples, viva. E atrai as pessoas pela novidade de vida que você tem. Será tão gostoso se alguém olhar para você, como olham para mim de vez em quando e falam, pô, quem te viu, hein? Quem era você? Agora você é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E vou abrir um parênteses aqui para lembrar, estamos vivendo um momento de angústia, perturbação na mente, a ordem social, tudo isso vem com a tendência de abater a gente, de levar a gente à lona. Mas quando a gente lembra que estamos aqui agora de passagem, daqui a pouco eu não estou mais aqui, e essas coisas hoje não influenciam tanto ao cristão, ao nascido de novo, porque ele vive numa visão diferente daqueles que não têm Deus. Eu sofro das mesmas coisas que vocês, e até mais. Mas quando eu lembro que num abrir e fechar de olhos eu posso não estar aqui, estar com Deus. Ou mais lindo ainda, eu não posso viver triste. Não. E antigamente, quando eu não podia falar pequeno, porque pequeno eu ainda sou, mas quando eu era bem mais jovenzinho, eu aprendi que não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Por isso eu canto aleluia. Isso só tem quem é morada do Espírito Santo. E quando você deu ouvido à voz do Evangelho, ele que te alertou quem você é e qual era o seu destino. E agora sabe quem você é. Você é filho de Deus. Você não é mais criatura. Você é filho de Deus. E as possibilidades estão à sua frente, à sua disposição. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? E o apóstolo que falou essas palavras, ele era um homem experimentado em toda a situação da vida. Foi preso, foi açoitado, passou necessidade, mas em tudo ele dava graça, porque ele sabia que, de repente, ele poderia ir para Deus, mas que o futuro, o amanhã, pertencia a Deus, e Deus, como Pai, proveu o amanhã. Eu acho isso tão interessante, porque essa certeza só temos os que têm Cristo através da salvação. O sacrifício feito na cruz, os braços abertos, verteu o seu sangue por minha culpa, por minha máxima culpa. E hoje eu desfruto da amizade com Deus. E eu não posso esconder a ponto de permitir que outros saibam e queiram ter o que eu tenho. Olha, a idade passa para mim. Eu fiz 15, fiz 30, fiz 45, já fiz 60 e eu amo viver. Nossa, mas você gosta de viver? Claro, mas com tudo isso, porque eu tenho uma qualidade de vida que quem não tem Deus não tem. Eu tenho certeza do meu amanhã. E você que aceitou o Evangelho precisa estar consciente de que essa dádiva só é adquirida pela graça, pela misericórdia de Deus, pela sua bondade. E Ele então manda, vão e preguem. Então, você não tem nenhum álibi para não fazer a pregação do Evangelho. Mas como pregar? Já falei. Ou falando e vivendo. Eu já te falei, experimentando a beleza da salvação e anunciando esse Evangelho que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo. Nós pertencemos a uma instituição genuinamente cristã, apostólica. Nós cremos na virtude
plenitude do Espírito Santo, nos dons do Espírito, e precisamos vivenciar o fruto dele. E uma qualidade do fruto do Espírito é esta: anunciar um evangelho de poder. E Jesus diz: vão e façam discípulos. Quem escreveu isso foi São Mateus. É no último capítulo, 28. Nos 2 últimos versículos diz que vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito. E o mais lindo é que ele diz: não se perturbem. Eu vou estar com vocês para anunciar o evangelho de boas novas. Então, hoje nós estamos meditando nisso, como ser um evangelizador. De que forma alcançar as pessoas através da palavra que muda, que sara, que transforma, dá um novo sentido à vida, em que em meio a essas perturbações a gente ainda vive tranquilo. Agora, vindo para cá, eu fui abordado por uma pessoa. Me ligou e disse: como vai? Eu disse: sempre bem. Ele falou: você continua respondendo assim? Te conheço há tanto tempo e sempre você fala sempre bem. É porque eu tenho uma certeza, que o meu Redentor vive e há de se levantar a meu favor. E eu creio que você, que já faz parte da nossa igreja, que frequenta a escola dominical, que já passou ou está passando por esse período de adaptação e de discipulado, você sabe o que eu estou dizendo. Vale a pena ser um cristão verdadeiro, ter as marcas do Cristo em nossa vida. É até interessante que no fim dessa conversa, ele me disse assim: poxa, eu gosto de ver a sua fé. Eu disse: amigo, não só veja, participe comigo. Acredite, Deus está interessado em fazer de você uma nova criatura, novamente, nova forma de viver, de ver as coisas. Não vá no engodo, na mentira. Há muitos pregando o evangelho de facilidade que diz: quando você vier para cá, tudo vai mudar, você não vai sofrer, você não vai ter doença, você vai ter carro. Pode até ter. Mas o mais importante não é adquirir essas coisas, o mais importante é ter uma mente tranquila. Meus pecados foram perdoados. Hoje eu tenho acesso a Deus. Falando em acesso, veio à mente aqui uma coisa tão assim linda na minha vida. Eu sou observador, isso é natural. Eu fui fazer uma visita a um fornecedor da minha empresa pela primeira vez e ao chegar percebi uma coisa estranha. Eu vi uma Bíblia aberta e, como eu sou amante da Bíblia, fui lá olhar. Para minha surpresa, e talvez para a tua também, estava lá na página do Salmo 91. É raro, é comum você entrar numa loja e ver isso. Mas eu olhei assim e fiquei vendo a Bíblia no Salmo 91 e entre as páginas ali estava uma figuinha. Aí eu já assustei. E observando mais, eu vi outras coisas. Mas quando me anunciaram e eu fui até a sala do empresário, tinha um patamar assim com um altar. E lá de novo, uma Bíblia, uma cabeça de alho, a figa. Tinha um galinho de arruda, já bem murchinho, né? E ele ficou me olhando e disse: olá, tudo bem? Está observando o meu altar? Eu falei: sim. E pelo que vejo, você é um homem de muita fé. Porque eu estou vendo aqui São Benedito, São Jorge. Esse aqui também eu conheço, que é o São Judas. Eu conheço esse aqui também, São José, o trabalhador. E fui falando o nome. Pô, você é entendido dessas coisas? Eu falei: sou. Mas eu só não tenho uma fé tão grande como a sua. Quem me dera tivesse uma fé tão grande para dividir com tantos. Ele falou: mas a sua fé não é grande? Eu falei: não. A minha é tão pequenininha que eu só posso agradar um. Então a minha fé está depositada em um só. Até porque esse a quem eu devoto a minha fé, disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que você deve conhecer,
A mostarda é uma sementinha tão pequenininha que ultimamente até os terapeutas, os massagistas usam para pôr os pontos, assim. Ela é tão miudinha que ele, a quem eu devoto a minha fé, disse, se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu teria tanto poder que transportaria monte. E fui falando com ele. E ele ficou me olhando assim, eu só posso dividir com um. Mas quem é o teu santo da devoção? E eu falei, é o Cristo, que nasceu lá na região de Nazaré, que fez tantos milagres e disse para mim que tudo é possível ao que crê e que a minha fé precisa ser exercitada. Mas eu volto a dizer, parabéns pelo tamanho da tua fé para dividir com tantos santos. O ambiente não dava para prosseguir e a gente depois teve outras conversas que o resultado foi excelente, talvez como o seu. Agrada-te do Senhor. Faça o que Ele pede. Anuncie as boas novas da salvação. Seja um atalaia, sabe? Anunciador. Quer por palavra ou por atitudes. Seja aquela lâmpada que acesa se coloca no alto, para que todos se beneficiam da sua luz. Anuncie o Evangelho dessa forma. Faça o que Ele manda. Você vai ver o resultado. Até porque tem um texto na palavra que diz que aquele que ganha almas, sábio é. A Bíblia é tão importante que ela nos diz que se algum de nós fazer desviar do mau caminho uma vida, alcança a misericórdia do Senhor. As primeiras vidas que precisam ser alcançadas são aqueles próximos a você. O mais próximo, para mim, é meu cônjuge, a minha Sueli, meus filhos. E aí vai abrangendo. Já jogou uma pedrinha num lago? Faz aqueles círculos convexos e vai aumentando. Então, a sua pregação, a sua vivência com Deus, a qualidade de vida que você demonstra pelo amor a Deus e a salvação em Cristo, vai abrindo o leque e você alcança 1, 2, em proporção geométrica. Você vai alcançar muita gente para Deus. Você será sábio, será feliz, galardoado por Deus, por ser uma voz ativa na propagação da bondade de Deus, da sua misericórdia. Eu queria lembrar uma coisa. Por que a salvação é de graça? Porque nenhum homem seria capaz de aplacar o peso da culpa do pecado. Então Deus graciosamente nos oferece o perdão. Não é pelas boas obras. Primeiro, porque nenhum homem é bom. Segundo, porque nós não temos capacidade de agradar a Deus. Pelo contrário, a gente vai de mal a pior. Mas quando Cristo vem e entra através da mudança de vida pela salvação, nós aí sim passamos a praticar boas ações, que conferem com a fé alcançada em Cristo, com o perdão, e por isso fabricamos em nós boas ações, boas obras para com os homens. E por essa razão estamos capacitados para salvar muita gente do inferno. A vida cristã é tão interessante que as pessoas nos observam, elas olham e elas querem fazer e não conseguem, a não ser que se encontram com Cristo. Ele nos dá capacidade. Através do seu Espírito, nós nos tornamos pessoas boas e capazes de convencer os outros de que vale a pena viver. Porque se eu fechar os olhos agora, eu sei que eu vou estar com Deus. Quer coisa melhor do que essa? Esse amigo que me abordou ao vir para cá,
Eu terminei a conversa dizendo a ele, eu quero que você tenha essa noite, a melhor de todas as noites. Mas você só vai ter se aceitar a minha proposta de entregar a Deus a sua vida. De fazer com que Ele seja, a partir de agora, seu dono. Você pode dormir em paz. Porque se acordar amanhã, Deus vai proporcionar a você, pela fidelidade de pai, um dia bom, alimentação, o vestido, o calçado, o abrigo e a paz que ninguém conhece, a não ser o nós que temos o perdão dos pecados. Uma mente tranquila. E por isso eu aconselho a você, ide pregai o Evangelho. Fazei discípulos, os próximos, os distantes, e não tenha medo. Uma das pessoas que perseguiu tanto o Evangelho, os cristãos, batia, consentiu na morte do primeiro mártir do cristianismo, Santo Estevão. Esse homem era Paulo. Esse homem um dia disse uma das coisas mais lindas. Ele dizia assim, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então nós, os cristãos, anunciamos por vida, por ações e por palavras o Evangelho, consciente de que ele é poder. O que é poder? Autoridade. E o Evangelho é vivo, ele produz vida. E por isso que eu não canso de aconselhar, vamos pregar o Evangelho. E a melhor forma é vivendo o Evangelho. É mostrando nas nossas ações, no falar, no agir, no olhar, no sorrir. É difícil sorrir nesse momento, né? De tanta incerteza. Mas nós, os cristãos, a gente sorri. Não é de deboche, não. A gente sorri por saber que há alguém que controla todas as coisas. E entre estes controlados e controláveis, eu sou um deles. Porque quando a tristeza vem, me abater. Tem um cântico antigo que diz, quando essas coisas acontecem, quando a tristeza vem me assaltar, eu olho para o Mestre amado, que me diz, se firme no avançai, e a cada passo eu vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo eu sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. E ele tem um outro versinho que diz que em Cristo eu tenho a melhor guarida, o amparo, o aconchego, o guardar. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não tema, ladrão. Porque a cada passo eu sigo caminhando e a cada instante mais perto de Deus. Amém? Você entendeu? O valor da salvação. Você entendeu a necessidade de você alcançar alguém para Cristo. A necessidade que você tem de obedecer o ID, fazendo discípulo, tornando uma pessoa, deixar de ser criatura e tornar-se filho de Deus, herdeiro com Cristo e com você de uma vida além. Uma vida... A gente, como cristão, a gente não morre, sabia disso? O cristão não morre, ele vive eternamente, porque quando ele fecha aqui, ele abre lá. De repente, se você amanheceu preocupado, o que fazer com a sua salvação? Eu já te dei a dica, viva. Mas, como cliente, eu tenho que pregar? Tem, é uma obrigação. Mas se você não sabe falar, viva, é a melhor forma. Você conquista pelas atitudes, pelas ações. E busque de Deus as virtudes do Espírito Santo. Uma qualidade de vida que a gente diz de fruto do Espírito, que você é moldado a transpirar as virtudes do Espírito Santo na sua vida e alcançar muita gente para que venham viver com você, comigo, com a gente, as virtudes da salvação
oferecida por Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e vivencie as virtudes da salvação. Vida alegre, contente e feliz, porque Deus está cuidando de tudo. Um abraço.